Antes de entrar no assunto de hoje, o Guto Graça é um cara que conhece mais Nova York do que o prefeito Bill de Blasio. Ele está sempre por aqui, sabe todas as dicas aqui de Nova York. O Guto tem uma história para contar, inclusive com ouvintes aqui em Manhattan. Que história é essa, Guto? Bom dia. O Barão, é que a gente tem audiência em Manhattan. É de uma argentina que comigo em reunião ela fala inglês, a Daniela Weiner. Mas ela ouve o programa e diz que entende o seu português melhor que o meu. Então vou tentar fazer um curso de dicção, ficar um pouco indo mais para São Paulo, Moca, porque ela entende falando português. O meu português, ela diz, é muito mais difícil de entender, tanto é que em reunião comigo, abre mão do espanhol, do português e a gente fala inglês. Mas é nosso ouvinte e diz que gosta do programa e diz que pega assim, diz que é uma resenha. Ela não consegue ouvir todos os dias, mas ouve alguns dias e elogia. Ou seja, é uma audiência que, brincadeiras à parte, Barão, ter audiência em Manhattan, o próximo passo é a gente apresentar o Saturday Night Live, entendeu? Assim, é combinado já depois disso, entendeu? Mas seja, eu vou abrir cada audiência, brincadeiras à parte, vale a audiência em Itaquecetuba e em qualquer lugar, assim, é poder ter esse papo aqui. A gente fala essa brincadeira, é claro, né? Por favor. Em Budapeste, em Budas Artes, é isso aí, tamo junto. Beijos, saludos. O Guto, vamos falar do assunto de hoje, que é a eleição, as redes e eleição. Eu queria que você contasse o que você identificou nessa eleição que acabou de ser realizada às prefeituras, para as câmaras municipais, voto feminino, comportamento, enfim, conta pra gente, Guto. Barão, Carla e ouvintes, eu acho que o primeiro ponto que salta os olhos e a gente tem que entender é a movimentação. Eu não vou falar de resultado, eu analiso redes e não resultado, e não número de mulheres eleitas. Não, vamos entender o seguinte, da eleição municipal passada para esta, durante o período pré-eleitoral, pedindo voto, houve um aumento de 600%. 600% em pedido pelo voto feminino. Isso é uma coisa assim, é novo. A sociedade fez essa mobilização de redes, teve um engajamento, gente perguntando, cite alguma mulher boa para eu votar, conhece alguém para eu votar, ou seja, o voto feminino nas redes teve uma explosão da eleição municipal passada para esta, absurdo, que tem que ser registrado. Foi um movimento positivo de redes, propositivo de sociedade, que a gente às vezes só olha o lado negativo da sociedade, mas esse foi um movimento, Barão, que, repito, mais do que olhar números de prefeitas eleitas, o número de vereadoras conquistadas, não. Isso foi um pedido que houve dentro das redes de uma forma absurda e a gente tem que comentar e tem que exaltar do lado positivo. Sabe que, Guto, foi um movimento que eu percebi na minha bolha, né? E eu até comentei aqui com os colegas da Band News FM para saber se eles tinham a mesma percepção de que o número de mulheres assumindo cadeiras, né, nas câmaras municipais iria aumentar ainda antes da votação, justamente por causa desse movimento que você está citando. Mas, embora a gente tenha tido essa face positiva, né, de uma tentativa, um engajamento maior para que as mulheres assumam mais responsabilidades e tenham mais espaço na política, a gente ainda percebe, pesquisando por esses nomes, que ainda há muitas candidaturas que são candidaturas para não serem levadas a sério, né? Gente só para ocupar espaço, para movimentar dinheiro de partido, candidata que não tem nenhum tipo de proposta. Esse é o lado negativo, né, da eleição. E, aliás, a gente percebeu o lado negativo de uma outra eleição muito importante também, que é o tal do negócio de questionamento dos votos, Guto, o questionamento do resultado das eleições, né? Carla, como isso é complicado? Você tem um nome internacional, Trump, turbinando isso, né? Exatamente, aí você entrou vamos agora fazer aquela brincadeira de fazer as duas bolhas. Bolha de oposição do presidente Bolsonaro e bolha de situação, analisando cerca de 8 milhões de perfis espelhados. É coisa pra caramba de volume. O que a gente descobre com isso? Número 1, a bolha de oposição ao presidente Bolsonaro. Terminou a eleição municipal, entrou em júbilo. Parecia uma comemoração que parecia que o Bolsonaro tinha perdido o voto.
Não, ele perdeu com algumas apostas que ele fez. Não perdeu dali nenhum tipo de voto, falando tecnicamente. Mas a oposição, a bolha de oposição, em júbilo, novos tempos, pareciam que estavam assistindo uma primavera daquelas primaveras que a gente assistiu no tal mundo árabe no passado. Era uma coisa que você fala, cara, que excesso de alegria. Você fala isso, você banca o chato, mas então fico no meu silêncio. Por outro lado, na bolha do presidente Bolsonaro, a reação foi diferente. Foi uma reação de começar descrédito de eleições, de uma forma muito forte, questionar urnas, trazer o processo americano, aí pegar, Carla, olha que batatinha que a gente está tendo para ser assada e ficar durante um tempo. Pega-se a eleição, que já virou uma eleição nacional, que é a eleição da Prefeitura de São Paulo, a eleição entre o Boulos e o Covas, é uma eleição hoje nacional, porque é a eleição que ocupa mais de 70% de presença nas demais capitais, ou seja, capitais com processo eleitoral ainda assim estão comentando a eleição de São Paulo, fato que não acontece com a eleição do Rio de Janeiro, ou seja, a gente está lidando ali uma eleição nacional. Dentro dessa eleição nacional que a gente vê em números em redes, o que vem? Vem uma narrativa construída em números, mas totalmente sofismáticos, que é como o Boulos pode ter tantos milhões de votos para a prefeitura se não teve isso quando foi presidente, tentando ser presidente? Aonde foram os votos do Márcio França? Ou seja, vai uma construção com números que você fala, são eleições independentes. Você vai para a história e lembra que Fernando Henrique perdeu uma eleição de prefeitura e virou presidente. Aí você apresenta números, fala de situações, acham que você está defendendo algum tipo de fraude. Ou seja, existe uma construção com números dentro do questionamento da chegada do Guilherme Boulos a segundo turno em São Paulo, que é pernicioso, e a gente tem que romper isso como dado e explicando. É informação, gente, é voto. O processo eleitoral a gente tem que acreditar, ou então não participar. Porque assim, participar do processo não acreditando no processo, Carla, eu acho uma temeridade, acho assustador que esse discurso cresça, e cresça após quanto mais a gente vota, mais a gente erra e mais a gente acerta. Isso era um discurso que deveria diminuir e não crescer no século XXI. Não faz sentido, né, Guto? Não faz sentido. É hipocrisia você entrar num processo no qual você não acredita no resultado dele, né? E só não acredita caso o resultado não seja positivo para você. Que coisa esquisita. A regra, aí eu vou dizer aquele bordão lá do juiz, a regra é clara. Existem regras eleitorais, existe desde o coeficiente eleitoral do sistema americano, que a gente tanto questiona, ao voto de legenda. Gente, existe regra, estabelecemos a regra. Agora, quando você começa a não acreditar no que se coloca da urna de uma forma quase que científica, não é opinativo, o cara fala assim, alguém que não entende nada de tecnologia chega e fala, a urna é violável. Você fala, mas como é violável? Ou seja, eu não posso deixar que esse tipo de discurso, sem um embasamento científico, ganhe. E detalhe, Carla, foi um dos discursos que mais cresceu após o final da eleição. Ou seja, a gente termina um processo de eleição, a gente, em vez de estar celebrando, a gente vai para o saque de rede social, e um dos assuntos que mais cresce de volume é questionar a lisura do processo eleitoral. A gente tem que parar e conversar com a sociedade. Não é assim, isso é necessário. Isso é necessário nesse momento que a gente, ao invés de estar comemorando ou reclamando o resultado, a gente está questionando o processo. A gente não pode estar achando isso normal. Isso é um indicativo que algo precisa ser falado com a sociedade, Carla. E não é opinativo, é algo que pula e fala, cara, tem alguém ali não acreditando no processo, num processo mais sagrado da democracia. Vamos conversar com essas pessoas, vamos explicar, vamos informar. Guto, nosso tempo já está acabado, já terminou, mas eu queria te ouvir sobre coronavírus, né? Quais são os dados mais recentes que as redes acabaram apontando? Barão, aí vou tentar ser bem breve, porque foi tema até ontem no Rio de Janeiro, que antes dos dados oficiais, eu passei a mão no telefone para a Ágata, produtora lá do Rio, comanda lá o primeiro horário, eu falei, Ágata, tá assustador.
o volume nas redes cresceu 300% em uma semana de relato de caso de pessoas internadas e pessoas positivadas. Esses dados não estão acompanhando. Dá uma olhada nisso para saber se é desespero de sociedade ou se faz algum sentido esse aumento de número de casos. Depois veio-se confirmado o aumento. Em São Paulo, a mesma coisa. Você teve um aumento, para a gente pegar um número, 150% em uma semana de aumento de casos de relatos, ou seja, a percepção que o Covid voltou, não sei se ainda dentro de primeira onda, eu não sou infectologista, não sei se de segunda onda, não sei se dados oficiais, agora, dentro de redes, é muito claro, Covid voltou. Esse aumento em uma semana foi algo que a gente não vinha não vinha assistindo e não assistiu um aumento de pico desse tipo de declaração, nem no início da pandemia. Ponto. Só para a gente entender isso como relato de redes e não dados oficiais de relatos de casos confirmados, por favor. Mas a própria Agatha, né? Passou ali um período, olha, de internada, né? E aí ela relatava que ficar longe da mãe, né? Ficar longe dos parentes, dos amigos é a parte mais difícil da recuperação, que é uma garota jovem, né? Tem ótimas condições de saúde, é perigoso. Guto, grande abraço para você. Semana que vem a gente volta a falar, ou em qualquer momento, edição extraordinária aqui diretamente de Manhattan. Um abraço, Guto. Só chamar, estamos aí. Beijo para todos. Beijo.